eu sou a sua teacher, professora Sumarinho, e estou aqui mais uma vez para dar sequência às nossas aulas do bloco extra, né? Estamos na 4ª aula e eu espero que vocês, alunos de 9º ano, saiam daqui preparados para essa nova etapa da vida de vocês, que é o ensino médio, não é mesmo, professor Darlan? Isso, exatamente. Nós vamos falar sobre as linking words, né? Que são palavras que vão linkar as nossas ideias em um diálogo, pode ser também em um texto. Essas palavras, elas são conjunções, né? E elas funcionam como os conectivos nas frases. Então, dessa maneira, nós podemos expressar nossas ideias. De que forma, pessoal? Dando ideia de continuação, conclusão, adição, oposição, quando a gente concorda ou discorda de alguém, comparar coisas, pessoas, lugares, enfim, explicação, entre outros, né, Su? Exatamente, né? Como o professor Darlan falou, as link words são as conjunções, né? Pra gente aqui na língua portuguesa. As conjunções, elas pertencem a uma das 10 classes gramaticais, né? Da língua portuguesa, e ela tem exatamente essa função de ligar ideias, ligar palavras de função sintática semelhantes, né? Aqui na língua portuguesa nós chamamos de conjunções, né? Adversativas, aditivas, alternativas. Lá é simplesmente link words. Aqui a gente diferencia cada uma de acordo com a sua função. Mas antes de exemplificar cada uma, né, de falar sobre cada uma, nós vamos fazer a leitura de um pequeno texto. O professor Darlan vai fazer essa leitura e eu gostaria que vocês prestassem atenção em como os link words foram utilizados e a importância deles nessa composição textual. Ok, então vamos lá. For some people, their job is interesting, but their salary is not good. For other people, their job is boring, but their salary is good. And then for some lucky people, their job is interesting and their salary is good. Então, pessoal, esse texto faz aí uma comparação, né, com a pessoa que tem um bom emprego e a pessoa que não tem um emprego tão bom assim, e fala também sobre remuneração entre os dois empregos. Exatamente, né? Então, quando ele diz assim, para algumas pessoas o seu trabalho é interessante, né? É legal, mas o salário não é bom, né? A remuneração não é boa. Então, ou seja, a ideia de oposição. Porque o legal seria você ter um trabalho interessante e um salário interessante também, né? Mas nesse caso não, o trabalho é bom, mas o salário nem tanto. Já na segunda oração, ele diz o seguinte, que para algumas pessoas o trabalho é chato, é entediante, mas o salário é bom. E ele ainda complementa e diz o seguinte, que ainda tem pessoas que têm a sorte de terem um bom trabalho com um bom salário, né? Esses aí são sortudos. Então, observem aí que nós temos aí duas conjunções, but e o and, né? But, dando a ideia de oposição de ideias, né? Que para nós seria uma conjunção adversativa, e o and, dando a ideia de adição, né? De adicionar uma nova informação, tá certo, pessoal? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos aí de linkers, né? Dessas ligações aí. Exatamente. Temos alguns exemplos aí para vocês, não é, professor? I like English, but it's a hard language to learn. Eu gosto de inglês, mas é uma língua difícil de aprender. E o segundo aí, I cannot eat and speak at the same time. Eu não posso comer e falar ao mesmo tempo. Exatamente. Aí nós temos mais dois exemplos aí, no caso, o primeiro de uma conjunção adversativa, dando essa ideia, né? Eu gosto de inglês, mas é uma língua difícil, ou seja, né, é contraditório. Eu gosto de algo que é difícil para mim. Então, você quebra ali uma expectativa. Se você gosta, geralmente é porque é fácil para você, né? Então, quando você diz que gosta de algo que é difícil, ali dá uma quebrada na expectativa, ali dá uma ideia de oposição. E o segundo exemplo, né, quando eu digo aí, I cannot eat, né, que não posso comer, and speak e falar ao mesmo tempo, né? Então eu estou adicionando informações, o comer e falar, né? Foi acrescentada uma nova informação na oração. Então o and aí ele vem como uma conjunção aditiva, que dá essa ideia de adição na oração, ok? Gente, para exprimir adição, nós temos palavras como and, que é o nosso e, né? Moreover, in addition, furthermore,
besides, what's more, not only, but also. Então, são essas aí. E todas elas têm essa mesma função, né? De ligar os termos, dando essa ideia de acrescentar, né? De acréscimo, de adição a uma informação já dita, né? Aí, aqui temos alguns exemplos aí de sentenças usando os linkers de adição, né? Dando essa ideia de conjunção aditiva. Então, a primeira frase aí, I usually work in the morning and sleep in the afternoon. Normalmente eu trabalho de manhã e durmo à tarde. She is not only tired, but also hungry. Né? Ela não está apenas cansada, mas está também com fome. Esse mas também aí, apesar do but ser sempre mais usual na adversativa, né, professor Darlan? Quando eu coloquei dessa maneira aí, eu estou dando a ideia de acrescentar, né? Estou acrescentando. Então, nessa situação, vocês têm que ter um cuidado com o contexto, porque assim como na língua portuguesa, o e pode vir como, na maioria das vezes, é uma conjunção aditiva que pode exercer a função de conjunção adversativa, o but também, né? Na maioria das vezes ele vem como mas de oposição, mas nesse caso também, em função desse contexto, ele veio dando a ideia de adição e não de contrariedade, de oposição. Aí seria o mas também, né, professor? Mas também, ou e que também eu poderia substituir pelo e também, mas também e também, né? Então eu posso fazer essa substituição. Interessante. E o terceiro exemplo aí, the house is very old, moreover, the rent is very expensive. A casa é muito velha, além disso o aluguel é muito caro, né? Esse além disso, né, eu estou acrescentando, né, e ainda mais, né, mas tem mais essa ainda. Então, além dos linkers de adição, nós temos também os linkers de contraste, né, de oposição, que seriam para a gente as conjunções adversativas. Sim, nós temos o but, que é o mas, não o mais, né? De adição, o mas. Mas sem o i. Although, nós temos também though, however, nevertheless, yet, on the other hand. São palavras que expressam então contraste, quando você discorda, quando você contrasta ideias, enfim. Né? Então, é da ideia de oposição, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de sentenças usando o contraste também, tá, pessoal? Então, vamos lá. The lecture was long, but interesting. A palestra foi longa, mas interessante. I'm not very good at English. However, I try hard. Eu não sou muito bom em inglês. No entanto, eu tento muito. Queria só abrir um parênteses para comentar essa frase aí, que é interessante. Gente, inglês não é uma língua difícil e com dedicação a gente consegue, né, Su? Exatamente, não é algo impossível. De forma alguma. Né? Então basta tentar. E o terceiro, she is very rich, yet I can see tears in her eyes. Ela é muito rica, mas posso ver lágrimas em seus olhos. Esse daí, professor, leva bem aquela questão do que dinheiro não traz felicidade, né? Exato. Ela é rica, mas quando ele diz que pode ver lágrimas em seus olhos, é mais ou menos como se fosse uma metáfora aí de que ela reflete tristeza no olhar, né? É rica, também, mas não é feliz. Rico também sofre, né? Sofre, nem todo rico é feliz. Aí o último exemplo, although she was sick, she went to school. Embora ela estivesse doente, ela foi, né, à escola. Aí a quebra da expectativa, né? Porque se a pessoa está doente, ela tem que ficar em casa, repousando. Então, é como se fosse ali, mas está doente, ela veio para a escola, né? Como assim? É algo que na verdade, dá uma certa ideia de oposição, de contraste nessa oração, não é mesmo? Exatamente. Essa aluna aí influenciando todos os outros, né? Olha só. Mesmo doente está aqui, né? Isso. Para exprimir razão ou causa, nós temos as seguintes palavras aí, pessoal. Because, que é o porquê da nossa resposta, né, para justificar. As, né, como porquê. E since, como. E temos também alguns exemplos usando essas conjunções, né, esses linkers de razão ou causa. As it was raining heavily, I drove to work. Como estava chovendo forte, fui para o trabalho. Eu
eu dirigi para o trabalho, fui para o trabalho. She didn't go to school because she was very sick. Ela não foi para a escola porque ela estava muito doente. Esse because aí é o porquê da nossa resposta, quando a gente justifica alguma coisa, né, Su? É a explicação. É o porquê junto na língua portuguesa. Isso. E tem o porquê da resposta, da pergunta, Da pergunta, né? que é, se for no início da frase, é o porquê separado sem acento, e ao final da oração é separado com acento. Ah, não, português está mais difícil do que inglês, velho. É né? verdade. Então seria o why, né? Why, Pra exatamente. perguntar. Da pergunta seria why. E o terceiro exemplo. Since he was very busy, I typed all the letters. Como ele estava muito ocupado, digitei todas as letras. Exatamente. Então esses aqui são todos explicando o motivo, né, a razão para que algo tenha, para que tal atitude tenha sido tomada. Tava chovendo, como estava chovendo forte, ele foi para o trabalho, em vez de ter saído, feito outra coisa. Ela não foi para a escola porque estava doente, é o motivo de ela não ter ido, né? E como ele estava muito ocupado, o outro digitou as letras para o colega, né? Dá a impressão que um fez favor para o outro. Então aqui é como se fosse uma justificativa, o motivo de algo, né? O motivo que leva alguém a fazer alguma coisa. Então, além das três que nós já trabalhamos, né, adição, contraste, aí razão e causa, nós temos aí também resultado ou conclusão para exprimir essa ideia, né? Exatamente, com a palavra aí, therefore, que é logo, né? Consequently, consequentemente, so, de por isso, e thus, assim. Exatamente. E assim como as demais, nós também trouxemos aqui alguns exemplos para dar uma clareada aí na ideia de vocês aí de como é que a gente aplica essas conjunções nessas determinadas situações. I was sick, so I decided to stay in bed. Eu estava doente, então decidi ficar na cama. He was not paying much attention. Ela não estava prestando muita atenção. Consequently, he could not answer the questions. Consequentemente, ele não poderia responder as perguntas. He jogs every day, therefore he is fit. Ele corre todos os dias, portanto, está em forma. E o último exemplo aí, they laid off many employees and thus cut costs. Eles demitiram muitos funcionários e assim cortaram custos. Então, como vocês podem observar, todos esses exemplos, eles dão a ideia de conclusão, de fechamento da ideia, né? Chegou a essa conclusão, né, devido ao argumento utilizado. Aí, também, além de conclusão, nós temos aí os linkers de condição, que a gente também, que eu lembro que o professor Darlan trabalhou isso com vocês, numa aula trabalhando sobre persuasão e também na primeira e segunda condicional, não é mesmo? Exatamente. Aí, como o nome já diz, né, a condição é que nós dependemos de algo para que algo no futuro aconteça ou não aconteça, né? Exatamente. A mais comum aí, pessoal, é if, que é o se, né? Por exemplo, se chover, eu não vou à praia. Né? Nós temos unless, a menos que, provided that, que é uma outra forma de falar se, né? Providing that, se também, in case, que é o caso. Caso aconteça, né? Caso haja, aí eu faço, né? Caso haja um incentivo por parte dos alunos, né? No que tange ao responder às atividades, poderemos atribuir boas notas. Exatamente. Alguns exemplos aí para vocês. Então, pessoal, I can lend you some money, provided that you pay it back. Posso te emprestar algum dinheiro desde que você o devolva, né? Exatamente, foi imposta uma condição. Eu posso até te emprestar, mas você tem que devolver. Exato. Só nessa condição. Exato. She won't go unless you go too. Ela não irá, a menos que você vá também, né? Temos aí então o unless. Bring some food in case you get hungry. Traga alguma comida em caso de ficar com fome, né? If you don't study, you will not pass. Se você não estudar, não vai passar. Pay attention. Exatamente. Então, todas essas exprimem a ideia de condição, né? É imposta uma condição para que haja um resultado final, tá certo? Temos também ainda a conjunção, né? Os linkers de finalidade, né?
So that, para que, a fim de, nós usamos so that. In order to, para. So as to, né? Também para. Exatamente. E temos aqui os exemplos também de finalidade, né, pessoal? I put on my glasses in order to see better. Eu coloquei os óculos para ver melhor. She is studying Spanish so that she can live in Madrid. Ela está estudando espanhol para poder morar em Madrid. E o último exemplo aí, I call him up so as to invite him to the party. Liguei para ele para convidá-lo para a festa. Então, todos esses exemplos, eles dão ideia de finalidade, né? Ela está estudando espanhol porque ela pretende morar em Madrid, né? Sabendo que Madrid, a língua principal, a primeira língua é espanhol, então ela necessita. Então, essa é a finalidade de ela estudar o espanhol. E assim como todos os exemplos, né? Além das conjunções de finalidade, nós também temos as conjunções que exprimem a ideia de alternância, né? As conjunções alternativas. Or, que é o nosso ou, either or, que é ou, inclusive, pessoal, tem um ditado popular em inglês que é life is either or, né? Que a vida é sempre uma coisa ou outra, a gente não pode ter as duas coisas, né? Either or. Neither nor, que é nem ou nem, né? Nem aqui, nem lá, por exemplo. Instead, que é em vez de. Exatamente. Então, todas essas, elas dão a ideia de que você tem que escolher uma coisa ou outra. As duas, ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Olha só os exemplos aí, então, falando sobre alternativas, né? I can't decide whether to study German or French. Não consigo decidir se estudo alemão ou francês. Either you shut up or you will leave the classroom. Ou você cala a boca ou vai sair da sala de aula. Mais um exemplo aí, pessoal. Neither my brother nor my sister lived in New York. Então, nem meu irmão nem minha irmã moravam em Nova York, né? Moravam em Nova York. There is no beer. Would you like some wine instead? Não há cerveja, não tem cerveja. Você gostaria de um pouco de vinho em vez disso? Exatamente. Então, como vocês puderam observar, todos esses exemplos, eles dão uma ideia de alternativa, né? Então, pessoal, por hoje, a nossa aula, ela estava trabalhando exatamente as link words, né? As conjunções, né, para nós na língua portuguesa, e até porque elas são muito importantes, porque os conectivos são os responsáveis por ligar as ideias. Então, um texto que não possui conectivo, uma oração sem conectivo, você não consegue expressar com coesão e coerência aquilo que você quer dizer, né, a quem está te ouvindo. Então, é muito importante que vocês conheçam essa classe gramatical, tanto para a língua inglesa como para a língua portuguesa. Pessoal, quero agradecer, né, a professora Su Marinho aí pela oportunidade, agradecer vocês pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. Bye, bye, kisses.